Deu ruim aí para o líder da bancada bolsonarista no Congresso Nacional. Estou falando aí do deputado Carlos Jordi, que é candidato à prefeitura de Niterói e que aí, segundo a imprensa, o Bolsonaro já jogou a toalha. O Bolsonaro nem vai querer ir a Niterói agora no final da reta eleitoral, tem mais 2 dias, né? Mas, enfim, ele nem vai, ele tinha aí viagem marcada, desmarcou, porque já está perdida lá a batalha do Carlos Jordi. Porém, o Carlos Jordi estava contando aí com uma virada no final. Aí você fala, nossa, Thiago, o que ele vai fazer? Vai fazer igual o Boulos, que está contando aí com um fato novo, que é a sabatina com o Marçal? Aliás, um adendo aqui, eu vi muita gente de esquerda falando, o Boulos não tem que ir com o Marçal, o Boulos não tem que ir, é cilada. Gente, o Boulos está 14 pontos atrás. Você tá, mas ele está diminuindo a distância. A eleição é depois de amanhã. Se o seu time está perdendo de 6-0, aí faz 6-1, 6-2, e você tá aos 47 do segundo tempo, você não vai tentar alguma coisa para tentar virar o jogo? O Boulos perder por 1 voto, ou ele perder por 20 pontos, dá igual, perdeu. Então ele vai tentar aí falar com alguém que teve 28% dos votos. Se ele convencer 1/3 dos eleitores do Marçal a simplesmente, não precisa virar o voto não, se ele conseguir convencer esse pessoal a simplesmente ficar em casa, o Boulos consegue os 10% que a Quest diz que ele tá atrás, Datafolha diz 14%, mas vamos confiar que tá 10%, que é da Quest. Tem que ir pro tudo ou nada assim. Agora voltamos aí ao Jordi. O Jordi vai tentar um tudo ou nada? Vai ter aí uma live do Jordi com algum candidato que pode mudar? Não. O Jordi tentou outra estratégia que deu errado. Já sabemos que deu errado. E olha, eu tô pasmo aí que não foi preso o Carlos Jordi, mas calma. Veremos aí o quão sério tá ficando o Brasil nas próximas semanas. Porque o que aconteceu? A Polícia Federal apreendeu 500 mil reais num carro que pertence ao governo do Rio de Janeiro, que é do Cláudio Castro, que é do partido do Carlos Jordi. Cláudio Castro aí que, vou te falar, teve aí tiroteio ontem, posso chamar de terrorismo ontem lá, de traficantes. A polícia foi fazer uma operação, fez a operação completamente errado, os traficantes colocaram a polícia para correr, a polícia correu dos traficantes, e ainda nessa operação da polícia morreram 13 inocentes e 3 foram baleados. Quantos traficantes morreram? Nenhum. Quantos traficantes presos? Nenhum. Essa operação da polícia do Cláudio Castro. E aí depois ele deu uma entrevista falando que foi uma operação feita com inteligência. Pô, se essa foi com inteligência, eu quero saber o que é uma operação burra. O Cláudio Castro aí tá usando aí carro do governo dele, esse é um órgão de uso exclusivo do governo do Rio de Janeiro, desse órgão aí, da DER, 500 mil reais. Esses 500 mil reais eram para compra de votos em Niterói. Não só 500 mil reais, também tinham santinhos do Carlos Jordi, ou seja, esse pessoal tava com santinhos para distribuir o santinho junto com nota de 100 ou com 2 notas de 100 e comprar cada voto aí, geralmente é 100 reais. E aí 500 mil reais, aí você ia comprar aí 5 mil votos. Não sei se 5 mil votos ia ajudar muito o Jordi a virar a eleição, né? Se conseguir comprar 5 mil votos de quem ia votar no adversário dele, que é o Rodrigo Neves, tira 5 de um e dá 5 para o outro, na verdade tá virando, são 10 mil votos, né, de diferença, né? 5 a menos para um e 5 a mais para o outro. Eu vou te falar, era suficiente, mas a gente não sabe se tem outras operações aí desse pessoal tentando comprar votos. A Polícia Federal foi alertada, conseguiu aí efetuar a prisão, conseguiu de quem estava ali no carro e conseguiu aí apreender o dinheiro e provas aí de que, olha, peraí, tem órgão do governo do Rio de Janeiro com dinheiro. E de onde veio essa grana? Agora é a investigação que vai ter que ser de onde veio essa grana. Lembrando que esse é o pessoal aí, ligado a milícias, que adora usar dinheiro vivo para absolutamente tudo, né? Lembremos, o Carlos Jordi, ele sofreu uma operação de busca e apreensão em janeiro desse ano. Foi, se eu não me engano, no dia 8 de janeiro, quando completou um ano lá dos ataques terroristas bolsonaristas. E aí, logo que ele sofreu essa operação, os parlamentares bolsonaristas entraram em pânico, fizeram uma reunião lá, eles não sabiam o que fazer, porque pegaram os celulares do Carlos Jordi. Ele, como líder da oposição, ele estava ali organizando a bancada bolsonarista, que estava ali tentando, na época, eles estavam tentando fortemente ali a anistia para os terroristas do dia 8 de janeiro do ano passado. E ali pegaram tudo ali do Carlos Jordi. Então, é um cara que é 100% ligado ao bolsonarismo. O Jordi, ele entrou na política com 100% de apoio do Carlos Bolsonaro.
Ele começou lá em Niterói, aí ele foi eleito deputado federal na eleição passada, nessa ele se reelegeu e agora já foi escolhido pelo bolsonarismo para ser candidato a prefeito. Ele conseguiu chegar ao segundo turno com a ajuda do PSOL. O PSOL não quis aí apoiar a esquerda, não quis manter uma candidatura que fez com que o bolsonarista chegasse ao segundo turno. E aí, no segundo turno, o que acontece? Mesmo que o candidato do PDT, o Rodrigo Neves, tenha quase ganho no primeiro turno, no segundo, a extrema-direita conta com esse tipo de coisa. Usar a máquina pública, usar dinheiro de corrupção, compra de votos e coisas do tipo. Aí o Jordi soltou uma notinha oficial dizendo que, olha, eu não compactuo com esse tipo de coisa, né? Coincidência que tinha dinheiro e os seus santinhos lá no carro, só coincidência. Eu não compactuo com esse tipo de coisa, acho muito estranho a Polícia Federal ter postado em seu site essas fotos, então para ele o problema não é que apreenderam dinheiro e tal, não, para ele o problema é que a Polícia Federal postou as fotos. Nossa, que coisa, a Polícia Federal agora tem que fazer a apreensão e ficar quieta, hein? Não pode mostrar que era o Jordi tentando comprar voto. Ele que, essa semana aí, foi alvo de outro escândalo. Ele adorava encher a boca para falar que ele não pegava dinheiro para pagar as despesas pessoais dele e tudo mais. E aí ficamos sabendo o seguinte, olha só, o Globo. Câmara paga Uber em nome de Carlos Jordi para ir à casa de diversão adultos. Foi num prostíbulo o senhor Carlos Jordi com dinheiro público. Aí tá até aqui, ó, o Uber, quanto custou e tal. E aí, olha, eu vou falar. Estamos falando aqui de R$64 de Uber. 26 mais 64 aí, dá R$100 de Uber. Ele foi lá e pediu, sei não, 90, né? Ele foi lá e pediu o ressarcimento desses R$90 para a Câmara. Só que quando algum parlamentar pede ressarcimento de algum gasto, ele é obrigado a falar qual foi o gasto. A Uber, tá, que Uber, você fez o quê? E aí tava lá o endereço de onde ele foi, de onde ele estava para onde ele foi num prostíbulo, Carlos Jordi. Quer dizer, esse é o cara defensor da família, tá? Defensor da família, Carlos Jordi, indo em casa de, abre aspas, entretenimento adulto com dinheiro público. Se fosse com o dinheiro dele, ninguém ia estar sabendo, mas foi dinheiro público. Você vê como que é o bolsonarismo. Qualquer dinheirinho que eles possam roubar, eles roubam. Eu lembro da deputada Júlia Mamata, que no Dia dos Namorados, ela foi num sushi com o marido dela que gosta de espancar idoso. Ela foi no sushi, gastou R$250, e aí ela pediu ressarcimento do jantar para a Câmara dos Deputados. Aí ainda chegou no nível que a Câmara falou, olha, a gente vai ressarcir só a sua comida, não a do seu marido. Aí ressarciram lá R$160, R$170. Ela queria que a gente pagasse o jantar de Dia dos Namorados dela. A pessoa ganha 35 mil por mês, tem viagem gratuita, tem gasolina infinita para pôr no carro. Aliás, o que eles roubam de dinheiro. Um caminho aí, viu, Polícia Federal? Vê aí os gastos do Jordi com gasolina, e aí a gente vai ver o que eles roubam de dinheiro com nota fria de gasolina. É uma loucura. O Daniel Silveira que o diga, tinha R$275 mil em dinheiro vivo na casa dele. Boa parte já tinha trocado para dólar. Como? Daniel Silveira tinha contrato com um posto de gasolina para pagar, tudo dinheiro público, para pagar uma fortuna de gasolina. A Carla Zambelli, uma vez ela gastou tanto dinheiro em gasolina no carro dela, que dava para ela ir do Iapoque ao Chuí e voltar, né, Iapoque lá em cima, Chuí embaixo, dava para ela ir e voltar. E ela gastou tudo aquilo num final de semana no estado de São Paulo. Aí você fala, o quê? Estão roubando muito. E olha, eu vou falar, eu nunca vi um deputado ser pego por causa desse tipo de corrupção. Nunca vi. Nunca vi a Procuradoria-Geral da República a fazer denúncia contra alguém, virar réu, ser obrigado a devolver o dinheiro. Pode falar, mas é um crime menor aí, não vai pegar os 4 anos, não vai nem dar prisão, mas devolver o dinheiro, ter que pagar advogado criminal e tal, ter dor de cabeça pro deputado para ver se não faz mais. Nada. Parece que é o tipo de crime no Brasil que ficou legalizado. E aí o que acontece? Alguns abusam desses crimes aí, como o Jordi, você vê aqui, e aí eles vão embolsando grana, e embolsando por fora, e pegando. Quando vê, chegou o período eleitoral, o cara tá com 500 mil na véspera da eleição para comprar voto. E aí o que acontece? Ah, mas nesse caso ele é candidato a prefeito, é mais difícil, né, pô? Se ele pagar R$100 por voto, são 5 mil votos. Se pagar R$50 por voto, são 10 mil votos. Tá, talvez não seja suficiente para virar aí a eleição. Ele tá 10 pontos atrás, 8 pontos atrás aí do Rodrigo Neves. Talvez não seja suficiente, sim.
Mas quantos vereadores eles não elegem com essa grana? Se eu não me engano, foi no Nordeste um vereador que foi eleito, e aí ele comprou os votos com nota falsa. Pelo menos esse aí você não pode falar que ele roubou o dinheiro público para depois comprar os votos. Não, esse ele rouba e embolsa para ele. Ele imprimiu nota falsa e comprou os votos com nota falsa. E aí a pessoa que vendeu o voto vai denunciar ele para a polícia, vai presa junto, porque vender o voto é crime. Teve um outro que comprou voto e mandou as pessoas irem com óculos, com uma câmera na urna. Tudo gente do Centrão, tudo gente aí ligado aos deputados bolsonaristas do Centrão, aqueles que estão lá na jugular do governo Lula, tentando chantagear o Lula de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Todos eles, viu? Sempre a mesma coisa. Compra de voto. E aí eu falei, no Nordeste, rola no Brasil inteiro isso aí. No Brasil inteiro. Principalmente no interior, seja aí do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, em todas as regiões rola aí compra de voto até hoje. E olha, tem lugar, eu tenho um amigo que trabalhava na fiscalização do TRE, que ele falou, é impossível, é impossível. Às vezes você está numa cidade pequena, não tem nem contingente de polícia pro tanto de compra de voto que tem. Às vezes na mesma praça, todo mundo sabe, tá de um lado da praça o cara comprando voto por R$100 pro candidato A, e do outro lado da praça o cara comprando voto por R$100 pro candidato B. Ou seja, você vai vender o voto. Você vai ter que votar nos dois, e aí você escolhe quem vai te pagar R$100 para isso. E você ainda fala, pelo menos no Brasil ainda é crime. Lá nos Estados Unidos eu vou falar o que acontece. O Elon Musk anunciou para todo mundo e literalmente o mundo inteiro saber que ele vai pagar $1 milhão por dia para quem for votar no Trump. Não para todos, ele vai sortear entre os eleitores do Trump nos estados-chave, né, que são os estados que precisa para ganhar a eleição. Ele vai sortear, a eleição é agora, dia 5 de novembro, então faltam poucos dias, $1 milhão por dia aí, para quem for eleitor registrado do Trump. Compra de voto na cara dura. Peça aí sua inscrição no canal. Falou!